Olá, seja muito bem-vindo ao Coletivo, ao seu programa semanal de entrevistas da TV Unifev, a TV de Votuporanga. No início de agosto é celebrada mundialmente a Semana do Aleitamento Materno. E nesse ano, essa iniciativa global ganhou o tema Apoie a Amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. E é sobre isso então que falaremos hoje com a enfermeira obstetra aqui de Votuporanga, Heloísa Fiorilli, que é especialista em amamentação e consultora materno-infantil. Elô, posso te chamar assim, né? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Fabi. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Legal, é muito importante, né? A gente ter uma semana voltada para esse tema, né, Elô? Sim, Fabi, é super importante. Não só uma semana, mas como o mês todo. Porque acaba sendo o mês todo, O né? mês todo a gente tem esse enfoque, né, voltado na amamentação, para que a gente possa mostrar, não só para a população em geral, mas para os governos, para as empresas, para as indústrias, o quão é importante, quais os benefícios da amamentação traz para as famílias, não só para a mãe e para o bebê, mas para a população e para a sociedade em geral. E esse ano a gente tem a escolha desse tema, né? Famílias que trabalham. Por que você acha que foi determinado assim? Olha, eu acredito que foi escolhido esse tema porque o retorno ao trabalho é uma das causas maiores de desmame precoce. Porque as mães acham que quando elas voltam a trabalhar, elas não vão conseguir manter essa amamentação exclusiva, né? Isso ajuda a trazer esse tema para as manchetes, faz com que a gente possa mostrar para as empresas, para as indústrias e para o governo que a gente pode sim viabilizar a amamentação e a gente acaba trazendo modelos para eles de como fazer isso funcionar. Então, como oferecer para essa família que ela mantenha a amamentação exclusiva com o retorno da mãe ao trabalho. Porque às vezes é falta de informação mesmo, né? De saber o que eu tenho de direito, né? Sem dúvida. A gente tem 2 leis da CLT que respaldam essa mãe quando elas voltam a trabalhar. O problema é que essas leis estão muito ultrapassadas. Hoje a mãe já precisa retornar ao trabalho com 120 dias. Isso quer dizer com 4 meses do bebê. E a OMS, todos os órgãos de saúde recomendam que a amamentação seja exclusiva até os 6 meses. Fica incoerente, né? Então fica completamente incompatível, né? Nas 2 leis que a gente tem, né, nos 2 artigos da CLT, um deles respalda que a mãe tenha 2 intervalos de 30 minutos durante a jornada de trabalho para poder amamentar o seu bebê, né? E o outro é que as empresas com mais de 30 mulheres, né, com mais de 16 anos, tenham um ambiente para que as mães deixem os seus filhos, né, ali próximo. O grande problema é que as empresas podem trabalhar de uma outra forma com essa segunda lei. Ao invés de elas terem uma creche na empresa ou na indústria, elas podem ofertar o auxílio creche para a mãe. E isso acaba que inviabiliza também a amamentação. Porque imagina o deslocamento dessa mãe até o local que essa criança vai estar. Né? Então, só esse tempo nas grandes cidades, né, como por exemplo São Paulo, fica completamente inviável. Aqui em Votuporanga eu já acho inviável, difícil, né? Porque se você vê que o seu bebê vai precisar ali mamar pelo menos por 20 minutos, mesmo quando ele já for mais grandinho, 10 a 20 minutos, como que essa mãe retorna? O tempo né? de deslocamento, Então, tudo isso. acaba ficando bem difícil. As empresas não têm locais para as mães poderem ordenhar o seu próprio leite, para poder armazenar esse leite. Então, que ela use os 30 minutos, né, do outro artigo para poder, então, ordenhar, já que ela não vai ter a possibilidade de ir até o bebê. Mas aonde ela vai ordenhar? Aonde ela vai armazenar? Né? Então, são as grandes dificuldades que a gente encontra e que as mães encontram. Né? Por isso que acaba acontecendo o desmame precoce. Porque às vezes elas ficam em longas jornadas de trabalho, ali de 8, 12 horas às vezes, e aí? Né? Quer dizer, elas têm direitos, mas parece que ainda não estão bem ajustados, né? Não estão com a bem realidade. ajustados. As leis, realmente, esses artigos são muito antigos, então a gente precisa reajustar. Né? A gente precisa
favorecer isso. E trazendo esse tema esse ano faz com que a gente coloque realmente o enfoque da necessidade dessas mães, que a gente precisa começar a lutar por isso. A gente precisa buscar essas mudanças, então, né, Sem Elô? dúvida. Esses 30 minutos que você comentou, que ela tem 2 vezes por dia, isso, durante a Isso. carga de trabalho, é independente do horário de almoço, só pra gente deixar claro. Independente do horário de almoço, ele vai além. O que Tá. acontece também, muitas empresas falam para as mães, você pode chegar 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo, o que Uhum. também acaba dificultando, né? Os 30 minutos, ele tem que ser de acordo com a necessidade da mãe e do bebê. A empresa, ela não pode delimitar qual é o momento que a mãe vai usar esses 30 minutos. Então, tem que Entendi. ser de acordo com ela e com o bebê. Interessante, é importante mesmo essa questão da divulgação dessas informações, né? Sim, sem Para as dúvida. mamães trabalharem por isso, né? Lutarem por isso, né? Sem dúvida. Elô, e a gente está aqui falando, né, sobre essas vantagens, né, do leite humano, né, em relação aos outros tipos de leite, né? Por que que as mães têm que lutar por isso? Quais são os benefícios desse leite humano para o bebê? Bom, os benefícios eles são inúmeros, né? A gente fala que o leite é a primeira vacina do bebê. Então, ali a gente vai conseguir proteger esse bebê de diarreias, de infecções, de alergias de pele, alergias às proteínas de alguns leites, de alguns derivados. O leite materno, ele é específico para o bebê. Né? Então, cada mãe, eu brinco assim, que cada mãe faz o seu leite específico para o seu bebê. Já a fórmula, ela nunca vai ser assim, porque a fórmula ela é a mesma do começo ao fim. Já o leite materno, não. Ele vai variando conforme a necessidade do bebê. Então, assim, ele só traz benefícios. Para a família em geral e para a sociedade, a gente faz com que essa criança fique muito menos vezes internada, com muito menos despesas de medicação, né? Então, com isso, a gente gera uma economia não só ali dentro do âmbito familiar, mas na sociedade em si e para tudo, né? Então, o benefício vai muito além de mãe e bebê. Então você vê, é uma conscientização que deve realmente ser de toda uma sociedade, né? E não apenas daquela mãe ou daquela família que está lutando por isso, né? Sem dúvida, a sociedade inteira precisa ir em busca, né, de incentivar o aleitamento materno. É claro que nesse mês a gente não está aqui para crucificar quem não amamentou, né? A gente tem que sempre deixar isso muito bem claro, mas mostrar quais são os benefícios de amamentar. É claro que cada mãe é única, a gente precisa entender todas as situações, mas mostrar e incentivar esse aleitamento materno. Elô, eu vou te fazer várias perguntas assim práticas do dia a dia para o pessoal de casa que estiver nos acompanhando aí, avisar e comunicar às outras mamães. Olha, estamos aqui para tirar essas dúvidas mesmo, né, Elô? Vamos aí Então vamos conversar. falar sobre mitos aqui hoje, sobre muita coisa relacionada à amamentação, né? Agora, queria que você me falasse também, até quanto tempo é orientada a amamentação direta pela mãe? Existe um tempo mínimo, né? Você já citou. Isso. O tempo mínimo, né, que é especificado pela OMS, pelos grandes órgãos de saúde, é até os 6 meses de idade do bebê. Então, isso é de aleitamento materno exclusivo. E nesse período, Fabi, o bebê não precisa ser complementado com absolutamente nada. Nada de água, chá, leite de outra providência, assim, vaca, cabra, esse tipo de coisa, fórmula. Se ele está em aleitamento materno exclusivo, é só o leite humano. Ele não precisa ter mais nada. E depois dos 6 meses, o bebê inicia a introdução alimentar, né? E aí sim, a gente pode começar a ofertar água, mas bem pouco, porque no leite humano já tem bastante água, então esse bebê não vai sentir sede de água o tempo todo. E aí depois a gente mantém até os 2 anos de idade, isso se a mãe quiser parar com 2 anos. Hoje a gente já tem relatos aí de mães que amamentam até a criança, enfim, desejar, né? Então tem crianças bem Eu grandinhas aí conheço ainda mães que vão até mamando. 4 anos amamentando. Vão até tudo. 4 anos e não tem problema. O leite, ele não perde as suas propriedades. Tem muita mãe que acha que depois que o bebê já fica grandinho, que ele começa a se alimentar, né? O leite já não é mais essencial e pelo contrário. Ali o leite, ele vai suprir o que vai faltar da alimentação e ele vai suprir todas as necessidades
necessidades do bebê. Então, o leite não vira água depois que o bebê cresce. Tá, então de forma geral, quanto mais tempo, melhor. Quanto mais tempo, melhor. Legal. E Lu, a gente sabe, né, claro, que muitas mães não conseguem amamentar, né? A gente já citou isso aqui também. Quais são as principais causas dessas mães que não conseguem dentro dessa experiência que você tem? Olha, Fabi, um dos principais motivos é não acreditar que elas podem. Eu acho que é é o primordial. É o que mais faz com que as mães deixem de amamentar, são acreditar que elas não são capazes de amamentar. O segundo é a dor, né? Porque realmente amamentar não é fácil. Não é plug e tomada, onde a gente encaixa ali e tá tudo lindo, né? Mas com pequenos ajustes, a gente consegue fazer com que essa amamentação seja muito satisfatória. Mas eu acho que os dois maiores, assim, fatores é não acreditar que elas são capazes de amamentar e as dores do início da amamentação. E por que que elas não acreditam? É uma questão emocional ali, do momento? Eu acho que vem muito, assim, do emocional, da família, né, dos palpites. Que são muitos, que né? são A gente sabe. muitos, né? Às vezes, no início, o leite realmente é pouco, porque a gente precisa entender que o estômago do bebê também é muito pequeno. Então, tudo vai caminhando junto. Então, a gente tem pouca produção com o estômago pequeno. E aí, esse bebê vai ao seio, ele mama, dali 30 minutos, ele quer mamar de novo. E dali 1 hora, ele quer mamar de novo. E essa mãe acaba colocando na cabeça que o leite dela não tá suprindo a necessidade do bebê. Por E talvez aí, palpites, né? por palpites. Externos. É. E aí já vem um falando, olha, esse neném tá com fome, você tá vendo? O teu leite não tá sendo o suficiente, seu leite é fraco. E aí isso vai minando, vai minando. Ela pode introduzir os bicos artificiais, que são as chupetas, as mamadeiras. E você introduzindo os bicos artificiais, você leva o seu bebê muito menos ao peito. Atrapalha então o processo. Atrapalha todo o processo, porque você estimula muito menos essa mama, consequentemente, você vai produzir menos leite. Então, é toda uma cascata. Então, começando, primeiro de tudo, você precisa ter informação. Busque informação. Né? Você se empoderando de informações, você com certeza vai conseguir amamentar e vai conseguir deixar de lado os palpites aí. É, com certeza. A gente pode dizer, então, e afirmar que toda mãe, ela tá apta a amamentar ou tem questões fisiológicas que podem atrapalhar de fato? Fisiológicas, Fabi, eu conheço uma. A gente tem a hipoplasia mamária, que é o pouco desenvolvimento dessa mama, tá? Existem algumas mães que têm essa condição, mas elas conseguem amamentar. Mesmo Elas assim. vão precisar, talvez, fazer uma amamentação mista, né? Então, leite humano e fórmula, mas elas conseguem amamentar. Mas para a gente fazer um diagnóstico de que essa mãe não vai ter uma produção de leite, ou ela não vai conseguir amamentar, essa mãe precisa ser avaliada por um bom profissional, um profissional que é voltado ao aleitamento materno. Né? Depois a gente tem as condições que essa mãe passa, por exemplo, pela vida. Então ela fez uma cirurgia estética, uma redução de mama, por exemplo. Antigamente, as reduções de mama, a gente retirava muitos alvéolos, né? Muitos ductos mamários, às vezes, eram cortados nas reduções. E aí, essa mãe ficava impossibilitada, ela fica impossibilitada de amamentar, porque o fluxo não consegue sair. Né? Porque esse ducto foi cortado ali. Hoje não, hoje as reduções mamárias elas já estão mais avançadas e a gente consegue manter sim uma amamentação. Então a gente só consegue dizer, olha, essa mãe não vai amamentar depois de inúmeras tentativas e um diagnóstico bem feito. São condições muito específicas, né? São pelo que você tá condições dizendo, né? muito específicas, mas toda mãe ela é capaz de amamentar, nem que seja uma amamentação mista. Tá. Né? Vamos dizer assim, então, que para algumas é mais fácil, para outras leva um pouquinho mais de tempo? Exatamente. É a grande maioria leva um pouquinho mais de tempo. E é isso que a gente precisa deixar claro. Ninguém sai da maternidade com leite jorrando do peito. São pouquíssimas aquelas que no primeiro momento já conseguem colocar o seu bebê no peito e falar, ai, que prazeroso, que delicioso, e esse bebê fica satisfeito, tá? Então a gente tem que deixar isso bem claro. É sempre no começo mais difícil e depois vai ficando tudo muito bom. O que faz a diferença? O que você acha que é o diferencial para uma mãe conseguir amamentar? Ela tá bem orientada,
ela ter buscado todas as informações e colocar na cabeça que ela vai ser capaz. E que é um dia após o outro. Hoje talvez foi ruim, amanhã vai ser um pouco melhor e a gente vai cada dia melhorando. Assim como é a produção de leite. No começo ela é um pouco menor e cada dia ela vai aumentando, assim como a capacidade gástrica do bebê. Então, quando ele nasce, o estômago dele cabe de 5 a 7 ml, é do tamanho de uma cereja. Então, não tem por que a mãe produzir um tantão de leite no começo, né? Então, conforme vai passando, a capacidade gástrica do bebê vai aumentando, consequentemente, a produção de leite dela também vai aumentando. Então, precisa entender que um dia depois do outro. Vai dar certo. E se respaldar de pessoas que vão estar do seu lado para te auxiliar, ter alguém, a rede de apoio que é tão importante a gente falar, ter alguém na rede de apoio onde essa mãe possa confiar, onde ela possa falar todos os seus sentimentos, né, falar tudo o que ela está sentindo e ter alguém que de fato vai apoiar. Rede de apoio é para apoio, não é para colocar a mãe para baixo e falar, olha, você tá vendo? Não consegue, teu neném chora, né? Então, colocar essa mãe para cima. Porque já são tantas mudanças, né, nessa mãe. Ela tem que muitas vezes lidar com a cesárea, com a recuperação da cesárea, tem tudo isso, com mudanças dentro de casa, e aí ela também tem que lidar com a amamentação. É uma mudança da rotina no geral. Geral, né? Com certeza. Nunca mais a vida vai ser como antes. Depois que você vira mãe, tudo que você planejou vai por água abaixo. A gente tenta se planejar um pouco, mas nada vai ser como antes, então muda tudo. Então são várias adaptações, né? E para a mãe em si, para aquela pessoa que pariu o bebê, né, ou que vai cuidar desse bebê, porque a gente fala de mãe, mas às vezes essa mãe não foi aquela que teve esse bebezinho. Às vezes a adoção também, hoje na adoção a gente consegue fazer um processo de lactação, né? A gente consegue fazer com que essa mãe que adotou uma criança consiga amamentar. Verdade, Elô. A gente consegue. A gente consegue com estímulos durante o processo, né, da adoção. Então, por exemplo, se a mãe já sabe que ela vai adotar um bebê e ela tem esse desejo de amamentar, a gente consegue entrar com um protocolo de medicação e de estímulo, né? Isso tudo orientado pelo médico. Nunca uma consultora, uma enfermeira pode orientar um protocolo, né? Essa enfermeira e consultora, ela pode sim mostrar os caminhos para o médico, ter um médico parceiro para dizer, olha, vamos fazer assim que esse caminho funciona, mostrar os estudos, que a gente tem vários estudos de indução de lactação. Que interessante. Né? E aí fazer com que essa mãe amamente. Lembrando, Fabi, que mesmo para uma criança que ela é adotiva e essa mãe amamenta, ela também tem o direito da licença do trabalho. Ah, sim, tá? É igualzinho então. Igualzinho, vai funcionar para os dois tipos, tanto para a mãe que pariu, quanto para a mãe que foi adotiva e que vai amamentar esse bebê. Tá aí uma informação importante também. Agora, Elô, voltando aqui para essas dicas práticas, né? Por que algumas mães conseguem amamentar só nos primeiros meses e outras seguem aí por mais de 2 anos, 4 anos? Como é que diferencia? Fabi, eu acho que muito por conta da introdução dos bicos artificiais, que as mães conseguem amamentar por menos tempo, né? Então, hoje, e também com o advento da mulher no mercado de trabalho, da mulher na sua rotina em si, hoje a gente não fica mais só em casa esperando o marido chegar, né, para ter todas as nossas rotinas ali em prol da casa e da família. Então, às vezes, as mães conseguem amamentar por menos tempo por conta da introdução dos bicos artificiais. A chupeta e a mamadeira, infelizmente, eles são uma das maiores causas de desmame precoce. Como eu falei antes, quando esse bebê ele é ofertado a chupeta para ele acaba indo muito menos ao peito. Porque a gente precisa lembrar que o bebê ele não vai para o peito só para se alimentar. O bebê vai ao peito também para se autorregular. Né? Então, quando ele está com alguma dor, algum desconforto, com sono, ele não sabe falar, tô com dor na minha barriga, ou não tô conseguindo fazer cocô. Ele não sabe. A maneira dele de se regular e de se acalmar para essa situação é a sucção. E aí o que acontece? Às vezes nesse momento a mãe introduz a chupeta, porque esse bebê não sai do meu peito, ele fica no meu peito 24 horas. Então ela introduz a chupeta. Com isso esse bebê vai menos ao seio, vai sugar menos, vai estimular menos, essa produção vai diminuir. Ou se ele foi apresentado a mamadeira,
Por algum motivo, essa mãe continuou ofertando peito, mas também ela precisou ofertar mamadeira. E aí, os bebês, eles são muito inteligentes. Eles vão para a escolha de fluxo mais rápido e de ejeção mais rápida, de mamar mais fácil. A mamadeira, ele não precisa fazer força alguma. Já o peito, ele faz uma força descomunal para mamar. Então, é óbvio que ele vai escolher a mamadeira. O caminho mais fácil. O caminho mais fácil. Eles são muito inteligentes. E aí, com isso, ele vai desmamar muito mais rápido, né? Outras mães, às vezes, falam assim, Elô, eu continuei amamentando mesmo com a introdução de chupeta e mamadeira. Aí ela é uma vitoriosa, né? Mas a grande causa mesmo de deixar de amamentar é por conta da introdução dos bicos artificiais. Tá, importante. Agora, Elô, me explica uma coisa. Tem uma dinâmica da produção do leite humano, né? Qual seria essa dinâmica? Conta pra gente. Bom, a gente quando fica grávida, a gente tem um aumento da progesterona e do estrogênio pela placenta, que é o que faz a gente manter o bebezinho lá. Por isso que, às vezes, em início de gestação, com algumas gestações de risco, os médicos dão para as pacientes, para as gestantes, a progesterona para tomar por via oral, ou às vezes por fazer uso por via vaginal, para poder aumentar essa progesterona, faz segurar o bebezinho ali. Durante a progesterona e o estrogênio, a gente entra numa fase de lactogênese 1, que é onde a gente começa a produzir ali, preparar a mama para essa produção de leite. Então, a mama começa a ganhar volume, né? A gente consegue perceber que a mama dobra de tamanho, às vezes, isso é muito comum. Quando o bebê nasce, sai a placenta, a gente tem uma queda da progesterona e do estrogênio e a gente tem um aumento da prolactina e da ocitocina. A prolactina é o hormônio que vai produzir o leite e a ocitocina, acho que é muito falada, porque quem estuda parto e tal, é o hormônio do amor. É onde vai fazer a gente ter também uma liberação dos hormônios para a amamentação. Então, sai a placenta, cai a progesterona e o estrogênio, aumenta a prolactina e a ocitocina. Com isso, o nosso cérebro começa a entender que o bebê saiu e eu preciso começar a amamentar esse bebê, eu preciso começar a alimentar. E aí é onde a gente começa a ter a produção, a lactogênese 2 e a lactogênese 3. Na fase inicial, Fabi, ainda é um processo muito endócrino. Né? Então, assim que o bebê nasce, ainda é uma fase muito hormonal. A gente não depende muito de uma reflexão, de uma sucção, né? De algo externo para esse bebê conseguir amamentar, né? Para a gente conseguir ter uma produção de leite. Lá pelo 5º ou 6º dia, a gente já começa a ter uma produção autócrina. Então, quer dizer, eu preciso de um estímulo para que essa produção continue. Então, se eu parar o estímulo ali, já no início... A produção também termina. A produção também termina. Por isso que com algumas mães que elas não podem amamentar, por exemplo, as mães com HIV, que elas não podem amamentar, a gente já faz um bloqueio logo ali na maternidade. Né? A gente entra com medicação, já faz um bloqueio, não estimula para que ela não produza. Então, se a gente não estimular nessa fase autócrina, a gente não vai ter produção. Tá, então são fases, né, mesmo, né, São Elô? fases. Foi o que você falou, não sai às vezes amamentando direto do hospital. Não. Vão alguns dias para isso acontecer. Vão alguns dias para isso acontecer. O primeiro leite que a gente tem é o colostro, né? Que muita gente acha que, é uma água rala, isso não sustenta meu bebê, é um líquido amarelinho, meu Deus, isso vai sustentar meu bebê? Vai sustentar. A gente sempre precisa lembrar que o estômago do bebê é muito pequeno. Essa produção de colostro também é baixa. E o colostro, eu falo que é ouro em vida, né? É ali que ficam presentes todas as imunoglobulinas, que são os anticorpos da mãe que vão passar para o bebê. Então, de fato, é a primeira vacina. É por ali que o bebê vai se proteger. Tudo que a mãe tem de anticorpos guardado nela, ela vai passar pelo colostro para o seu bebê, para poder proteger o seu bebê. Esse colostro, ele aparece em que momento? Já é o primeiro leite. Tá, logo então, nos primeiros dias, logo nas primeiras nos primeiros horas. dias, nas primeiras horas. Tá. Né? Quando faz a expressão mamária, sai aquela pequena gotinha amarelinha, aquilo ali já é o colostro. Tá? E ele vai permanecer aí por 24, 48 horas ali de colostro. Depois a gente passa para o leite de transição, que ele fica ali entre o colostro e o leite mais madurinho, tá?
E com 72 horas após o parto, acontece a apojadura, que é a descida do leite completa, é onde as mamas ficam repletas, né? E aí é onde a gente produz mais leite do que o meu bebê precisa. Aí acaba ficando ao contrário. E aí que a gente precisa de maior atenção, Fabi. Porque é onde a mãe vai sentir um pouco mais de dor para amamentar, porque a mama vai estar muito cheia, muito densa, vai estar bem edemaciada. Esse bebê não vai conseguir fazer toda a extração desse leite que tem ali no peito, porque o estômago dele ainda está numa fase de transição, né? Então, ela vai produzir muito mais leite. E é aí que ela precisa de assistência. É aí que ela precisa de um apoio. Tá, e aí faz o que com esse leite excedente? Pode extrair o leite. Por meio das bombinhas que eles falam? Nesse momento, Fabi, no momento da apojadura, a gente não é indicado a gente usar a bomba extratora. Por quê? É ali que o nosso organismo está começando a se regular. Ele está começando a entender qual é a necessidade daquele bebê. Então, imagine só, se eu estou com uma produção gigante, eu começo a extrair esse leite, eu extraio e ponho meu bebê para mamar. O que o nosso cérebro vai entender? Poxa, eu preciso, produzir mais leite, porque esse bebê está demandando muito, está consumindo muito. O cérebro não sabe que é uma bomba que está tirando. Então, o ideal nessa fase de apojadura é fazer o que a gente chama de ordenha de alívio. A gente vai tirar só para aliviar ali o edema, uma ordenha manual mesmo, só para dar um conforto momentâneo e colocar esse bebê no peito. A melhor maneira de extrair esse leite é o bebê. Então, a gente faz uma ordenha de alívio só para ficar um tempinho e coloca esse bebê para sugar. A gente vai poder tirar esse leite com bomba elétrica, com os coletores, mais para frente, depois de 6 semanas, porque é onde a gente já tem a regulação da produção. Perfeito, Elô. E tem muitos mitos, né, voltados para essa questão da preparação das mamas antes da amamentação, né? O pessoal fala, toma banho de sol, passa casca de banana, passa bucha vegetal. O que você tem a dizer sobre essas situações? Não, São mitos mesmo? São completamente mito. Assim, eu conheço inúmeras. O pente, a bucha que você falou, tomar sol, colocar às vezes até o marido para sugar o seio dessa esposa, da mulher, enfim. É mito, tá? Nada que você fizer nessa fase vai te beneficiar no momento da amamentação. Então, não precisa fazer nada. O nosso próprio corpo, ele vai se organizando para poder preparar essa mama. Ele vai deixando... A gente percebe que o aspecto da mama muda durante a gestação. A oleosidade da pele também muda. Então, a pele fica um pouco mais oleosa, principalmente na região da mama e da auréola do mamilo. Então, a gente não precisa fazer nada. A natureza toma conta A natureza toma conta de tudo, não precisa ficar lá no sol escaldante, passar a bucha, o pente, nada, nada, nada. Nada disso vai auxiliar no momento da amamentação. Tá certo, Elô. O que seria, Elô, a amamentação sobre livre demanda, que é o que a gente escuta bastante também? Que critério que a mãe tem que adotar ali para estabelecer o ritmo dessas mamadas? Então, a gente tem que lembrar que livre demanda, vamos brincar assim, que é open bar, né? Então, é o peito realmente quando o bebê tiver a necessidade. Então, é não ter um ritmo, não ter um cronograma de, ele vai mamar às 9, ao meio-dia, depois ele vai mamar às 2 da tarde. Não. É o bebê mamar quando ele quiser. É claro que no início a gente não pode deixar até os 30 dias do bebê, a gente não pode deixar essa amamentação, esse intervalo ser maior do que 3 horas, por conta da hipoglicemia que o bebê faz. Então, no comecinho, o bebê não tem vamos dizer assim, o sensor de fome muito regulado. Então, ele não sabe muito bem quando ele fica com fome e alertar a gente que ele está com fome. Por isso, a gente não pode deixar esse intervalo passar de 3 horas, para que ele não faça picos hipoglicêmicos, que é o açúcar do sangue dele diminuir, né, e fazer com que ele continue dormindo. Às vezes tem mãe que fala, nossa, meu bebê está com 10 dias e ele dorme a noite toda. Opa, isso é um alerta. Esse bebê está fazendo hipoglicemia e ele não está acordando porque ele não tem força para acordar. A gente, quando fica com fome, a gente fica mole, né? Sim. O bebê é a mesma coisa.
Então, a gente não pode deixar passar de 3 horas. Então, mesmo durante a noite, tem que ter essa amamentação. Mesmo durante a noite, principalmente à noite, a gente precisa manter essa regularidade de intervalo máximo de 3 horas. E uma coisa que é importante a gente falar, Fabi, à noite é onde a mãe tem o maior pico de prolactina. Então, da meia-noite às 3 horas da manhã é onde ela tem a sua produção de prolactina aumentada. Então, não podemos também espaçar a mamada da madrugada para que a gente não diminua a nossa produção. Então, é muito importante também amamentar à noite. Tem que caminhar tudo junto ali, né, Elo? Tudo junto, tudo junto. Ô, Elo, existe leite materno fraco e forte? Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Ah, meu leite não dá. Não, não existe leite materno fraco, tá? Todo leite é ideal para o seu bebê, todo leite é o suficiente para o seu bebê. O que acontece são essas pequenos, como eu posso dizer, esses pequenas baixa produção que essa mãe pode ter por algum motivo. E aí sim, esse bebê precisa ser complementado. Existem alguns parâmetros que a gente pode saber se esse bebê está sendo bem alimentado, né? Então, o peso é um deles. Os pediatras batem muito forte em cima do peso do bebê. Mas a gente sempre tem que lembrar que o peso ele não deve ser usado como o único método para saber, ele não pode ser avaliado de forma isolada. A gente tem que avaliar esse bebê como um todo. Esse bebê está hidratado, ele está fazendo xixi todos os dias, eu troco diversas fraldas, ele está fazendo cocô, né? Eu também, depois, assim que ele termina de mamar, ele já faz xixi, ele já faz cocô. O choro também tem? O choro, né? Às vezes é um choro mais frequente. Então a gente tem que olhar esse bebê sempre como um todo para saber se está sendo satisfatória essa amamentação. Mas não existe leite fraco, Fabi, não existe. O que pode existir é uma baixa produção ou um baixo reflexo de ejeção que faz com que esse bebê, então, vá ao peito e fique muito tempo e quando ele sai do peito, ele não se sinta satisfeito. Mas aí tudo é como eu falei, precisa ser avaliado por um profissional para a gente entender. Tudo isso, baixa ejeção, produção diminuída, tem como a gente consertar. Pela própria amamentação, você fala? Pela própria amamentação. E quando tem que se entrar com o complemento que eles falam? Isso, precisa ser muito bem avaliado, né? Eu fui a um congresso ano passado sobre amamentação e lá os pediatras estavam dizendo que a fórmula, assim como a medicação, ela precisa ter início, meio e fim. Ela tem que ter data para começar e ela tem que ter data para terminar, principalmente para os bebês recém-nascidos, onde a gente por algum motivo precisa introduzir a fórmula, né, ou para os bebês de um pouquinho mais tempo. Então a gente precisa saber quando a gente vai começar a fórmula e quando a gente vai terminar. Existem alguns motivos para a introdução de fórmula. Por exemplo, o baixo ganho de peso, né? Se esse bebê já passou um tempo, geralmente depois de 21 dias, o bebê já tem que ter atingido o peso de nascimento. Se ele não atingiu, a gente precisa entender o porquê. Então, essa mãe está com baixa produção. É claro, a gente não vai deixar esse bebê passar fome ou esse bebê ficar subnutrido. Ah, porque eu sou a ferrenha da amamentação, eu preciso amamentar exclusivamente. Não, a gente também precisa pensar na saúde do bebê. Só que precisa ser muito bem avaliado. Eu não posso entrar com fórmula à torto e direito aí, porque simplesmente o pediatra prescreveu ali na receita de alta, então o pediatra prescreveu, eu já vou entrar. Não, precisa ser muito bem avaliado antes da gente entrar com a fórmula. Tá. Existem casos, Elô, que o bebê desenvolve uma rejeição, não sei qual é a palavra, a esse leite, uma intolerância? O que a gente pode... Existem alguns bebês que eles apresentam uma intolerância à lactose, é muito comum. Porque assim, a mãe ela consome a lactose, por meio, então lembrando pelo alimento, pelo tudo, alimento, né? Tá. lembrando que tudo que a gente consumir vai ser passado para o bebê. Sim. Tá? Então, pelo leite. Tá. Então, se essa mãe consumiu a lactose, é uma das maiores, assim, os desenvolvimentos de intolerância é pela lactose, acho que é por isso que a gente pode falar muito disso. Se a mãe consome, ela vai passar pro leite.
esse bebê vai consumir. Se ele é intolerante, ele vai começar a apresentar alguns sintomas, como, por exemplo, vômito após a amamentação, diarreia, às vezes fezes com sangue, assaduras assim, extensas, tá? Se acontecer algum desses sintomas, o pediatra precisa avaliar, tá? Esse bebê. Fechando o diagnóstico de fato de uma intolerância à lactose, a mãe não precisa deixar de amamentar. É só ela adequar a dieta dela. Ah, então aí quando ela tira a lactose da dieta. Ela tirando a lactose da dieta, é claro que ela precisa ser orientada por uma nutricionista, então por isso que é muito importante que tenha uma equipe multiprofissional que acompanhe essa díade, né, a mãe e o bebê. Para que então, se ele tem de fato essa intolerância, não só à lactose, às vezes a alguns outros alimentos, intolerância a glúten, que hoje é muito comum, a alergia a algum alimento, esse bebê pode apresentar pelo consumo da mãe. Tá. Então, fazendo essa descoberta dessa intolerância ou dessa alergia, basta a mãe adequar a dieta dela que ela vai poder continuar amamentando sem problema algum. Mas essa alergia não é controlável, vamos dizer assim. Por exemplo, tem muitas mães que, enquanto estão gestantes, elas não comem nada de lactose, não tomam nada de lactose porque elas têm medo do bebê desenvolver isso depois. Isso não vai evitar? Isso não vai evitar, não é algo que ela possa... O bebê possa... já vem com essa alergia, O bebê já independente. vem com isso. É o organismo dele que desenvolve essa intolerância, né? A alergia à lactose é algo já muito maior, que a gente só vai conseguir diagnosticar mais pra frente. Inicialmente, o que a gente pode dizer é uma intolerância. Esse bebê desenvolveu uma intolerância que mais pra frente ele pode tolerar a lactose, né? A gente sabe que tem crianças que inicialmente são intolerantes, mas que Depois frente, superam isso e conseguem se alimentar normalmente, conseguem consumir. Então, não é algo que na gestação, se a mãe não consumir, que ela consiga evitar. É algo que mesmo vai ser só depois que o bebezinho nascer que a gente vai conseguir saber. Tá. Tem algumas orientações também relacionadas ainda à alimentação da mãe, que as pessoas falam, durante a amamentação você tem que comer tal coisa. A alimentação ajuda também na produção desse leite? Ajuda bastante. O que eu gosto sempre de falar é que é comer comida de verdade, enquanto tá amamentando. Então, arroz, feijão, carne, salada, legumes. E olha, pode comer de tudo, Fabi. Tem mãe que faz dieta extremamente restrita assim que o bebê nasce, enquanto ela tá amamentando, porque ela tem vários medos. Ela tem medo que o bebê tenha cólica, ela tem medo que o bebê... Enfim... muito medo que a família acaba, às vezes, colocando nessa mãe, né? Vem a avó, a tia, a madrinha, o pessoal mais antigo. Então, assim, pode comer de tudo. O importante é que seja comida boa, comida saudável, tá? Que é acessível para todo mundo. Hoje todo mundo consegue aí comer arroz, feijão, né? Sim. Pelo menos ter o mínimo básico. O que a gente deve evitar, né? São as bebidas alcoólicas. Porque lembrando que tudo que a gente consumir vai ser passado para o bebê. Então, evitar a ingestão de bebida alcoólica. Se a mãe ingerir bebida alcoólica, ela deve, se for em maior quantidade, mais do que uma taça de vinho, por exemplo, ela tem que esperar no mínimo 12 horas para amamentar o seu bebê. Tá? Porque senão a gente vai passar álcool para o bebê, prejudicar o bebê. Tá certo, Elô. As mães gripadas ou que tem alguma situação, elas podem tomar algum medicamento e elas podem amamentar mesmo assim? Pode amamentar tranquilamente. Como eu falei para você, o leite ele vai mudando de acordo com a necessidade do bebê. E se a mãe está gripada, o organismo dela começa a produzir anticorpos para ela se livrar dessa gripe. Então, nesse leite, ela vai passar para o bebê anticorpos que vão proteger ele da gripe. Então, ela pode amamentar tranquilamente. Agora, a questão da medicação, eu sempre falo que as mães precisam ver com o pediatra. Então, sempre orientados do pediatra. Uma consultora, uma enfermeira, ela nunca pode orientar qual é a medicação que essa mãe deve consumir. Então, sempre o médico orientar as medicações, o pediatra, o obstetra, ela entra em contato e eles sim vão falar. O que a gente consegue passar para as mães é qual medicação tem maior evidência de uso que não vai prejudicar o bebê, que isso a gente tem as listas das medicações que podem ser usadas, mas nunca dizer para ela, tome essa ou aquela medicação. Elô, a prática da amamentação, ela é sempre dolorida ou não? Não, Fabi. Tem mãe que, como eu falei, vai conseguir amamentar sem dor alguma,
tá? E tem mãe que vai ter dor. A grande maioria das mulheres, elas têm uma dor inicial, porque elas acabam levando o mamilo e a auréola ao extremo. Esse mamilo e essa auréola nunca foram tão sugados, né? Então, ela vai sim apresentar uma sensibilidade, mas com pequenos ajustes ali de pega, de posição para amamentar, a gente consegue fazer com que essa amamentação seja extremamente prazerosa. Tranquila, né? Quais são os principais erros, Elô, que as mamães cometem nesse momento da amamentação, que você acompanha no seu dia a dia, essas dúvidas e os erros que elas cometem? Olha, Fabi, a pega, né? Às Uhum. vezes o bebê, quando vai colocar a mama, o bebê tá indo com muita fome ao seio. E o bebê muito esfomeado ao seio, ele vai com muita vigorosidade. Isso faz com que machuque. Uma posição, às vezes, incorreta, às vezes ela não sabe muito bem como posicionar esse bebê na mama, tá? Então, com isso, acaba acontecendo as fissuras, né, as rachaduras, as lesões na mama. Quando acontece isso, ela acaba introduzindo as pomadas, as mães acabam introduzindo, usando a casca da banana, a casca do mamão, igual saiu aí as youtubers, né? Elas colocando. E aí, isso é um grande erro. Então, nesse momento, aconteceu isso, eu tô com uma dificuldade, eu preciso procurar uma ajuda. Eu preciso procurar uma amiga que já amamentou e se deu muito bem, eu preciso procurar o posto de saúde, eu preciso procurar uma consultora. É não deixar esse momento passar, vai para a internet. Hoje mesmo, com, né, tudo que a gente tem, ainda assim, eu não consigo sair de casa porque meu bebezinho é novinho. Vai lá para a internet e coloca como posicionar corretamente meu bebê. Tem um vídeo passo a passo lá que vai conseguir te mostrar. Então, eu acho que os grandes erros são pega e posicionamento, mas que isso é muito fácil da gente corrigir. Tá. E tem também os cursos preparatórios, né, Elô, antes Tem. dessa amamentação, né, que as mães podem fazer. Na rede municipal também é disponível? Sim. Hoje aqui em Votuporanga, a Santa Casa faz mensalmente encontros de famílias grávidas. Então, nesses encontros, eles falam, né, eles dão dicas sobre a amamentação, eles falam sobre a gestação. É muito bacana porque a família toda pode participar, né, o pai, a avó, enfim, quem a mãe quiser pode participar desses grupos, né? Então, a Santa Casa oferece isso para a população de forma gratuita. Eles sempre colocam lá, eles divulgam isso. Os postos de saúde, eles têm os grupos de aleitamento. Aqui em Votuporanga existem alguns postinhos de saúde que fazem os grupos de aleitamento, tá? Nesse grupo sempre tem pediatras e enfermeiras, então que eles estão ali para auxiliar essa mãe no momento da amamentação. Tem outras mães, então você senta, troca, né? Você vê que você não está sozinha ali naquele momento, que tem mais gente passando pelo mesmo perrengue que você. Sim. Então, é bem bacana. E já na rede privada, a gente tem as consultoras de amamentação, né? A gente faz, então, as consultorias tanto pré-natal, que já é para orientar essa mãe como ela vai fazer, já passar todas as informações sobre como vai acontecer a amamentação, né? E depois as consultorias pós-parto. Então, que de fato é colocar a mão na massa, é dar o auxílio para essa mãe e mostrar para ela todos os meios possíveis para ela amamentar sem dor. Aqui em Votuporanga também a gente tem um banco de leite, né? Banco de leite humano. O que você tem a dizer sobre essa questão da doação para o banco de leite? Toda mãe pode fazer? Vai prejudicar a alimentação do seu bebezinho? Toda mãe, né, pode e deve fazer. É muito importante a doação de leite humano, tá? Hoje, os estoques sempre são baixíssimos de leite, porque muitas mães têm esse estigma de que eu vou doar o meu leite, eu vou estar deixando o meu bebê sem. E pelo contrário, a gente sempre precisa lembrar que peito, ele não é estoque, peito é fábrica. Então, quanto mais eu estimulo, mais leite eu vou ter. Então, é muito importante a doação. Hoje o banco de leite aqui em Votuporanga, ele mudou de lugar, ele está lá pertinho do mini hospital do Pozo Bom. Lá também, se as mães têm dúvidas e às vezes no postinho perto de casa não tem o grupo de aleitamento, pode procurar,
né, o banco de leite humano. Lá tem as enfermeiras que auxiliam as mães durante a amamentação. E se essa mãe deseja doar, o banco de leite dá todo o aparato para ela. Então, eles fornecem bomba extratora, os potes de armazenagem, eles buscam o leite em casa. Então, assim, eles dão todas as facilidades para essa mãe que deseja doar. Então, Legal. é muito importante a doação, porque existem bebezinhos muito pequenininhos que ficam na UTI NEL, que eles só podem se alimentar de leite humano e às vezes a mãe, né, não consegue, pelo fato da prematuridade do bebê, ela não consegue manter essa amamentação. E aí é onde a doação é muito importante. Legal, Elô, muito bom. Elô, uma outra questão importante nos primeiros dias do bebê é o risco de engasgo, né? Geralmente acontece nesse momento da amamentação mesmo, é isso? E o que que você poderia orientar nesse sentido? Tem a questão de que o bebê tem que arrotar logo depois, isso evita o engasgo? Conta um pouquinho pra gente sobre Então, isso. outro mito que nós vamos quebrar aqui, né, Fabi? Os bebês, eles não precisam arrotar. Olha. Então, por que acontece? Se o bebezinho ele faz um bom vedamento da mama, então se ele está mamando corretamente, né? Então, o vedamento que eu falo é essa boquinha ali bem fechadinha ao redor da auréola, ele não vai engolir ar. E se ele não engole ar, ele não tem o que arrotar, né? Então, o arroto é provocado pelo ar que ele engole, o é isso? arroto é provocado pelo ar, exatamente. Ok. Então, se não entra ar, ele não tem o que arrotar. Existem algumas indicações. As mães com hipergalactia, que é a produção de leite aumentada, elas sim precisam colocar os seus bebês para arrotar. Porque como o fluxo de leite é muito rápido e muito alto, esse bebê durante a mamada ele pode engolir ar. Então esses bebês sim são indicados para colocar para arrotar. Agora, de uma maneira geral, os bebês não precisam, as mães podem ficar tranquilas. Mas o processo ela tem que fazer. De colocar o bebezinho ali, esperar e tal. Porque como é que a gente vai saber que esse bebê não tá engolindo ar, Elô? A gente vai saber pela sucção e pela deglutição do bebê, tá? Então, se a gente leva esse bebê para mama ativo, né, que é o mais indicado, então a gente vai estar ali olhando, a gente vai conseguir escutar a deglutição, vai ver que não tem barulhinho de entrada de ar, a gente vai saber que esse bebê não está engolindo ar. Terminou a amamentação, esse bebê ficou relaxado, ele já dormiu, fique tranquila. Pode colocar o seu bebê ali no berço, no carrinho, enfim, no lugar que ele for dormir. Lembrando sempre que barriguinha para cima, sempre, tá? Porque se ele voltar ali um pouquinho de leite, ele vai ter esse reflexo de cuspir. E aí é onde é bom a gente falar do engasgo, né? A grande maioria dos engasgos durante a amamentação, eles são parciais. Então, o bebê mesmo, ele consegue se resolver. Ele vai soltar ali do peito, ele vai tossir, ele vai cuspir. Às vezes a gente acha que o bebê não é capaz de fazer isso e ele é. Então, nesse momento, tenha calma. Não precisa se desesperar, ai, meu bebê engasgou e já tirar ele do peito. Não, espera, ele vai tossir, ele vai jogar para fora aquele leite e aí pode retornar. Geralmente na amamentação o que acontece são esses engasgos parciais, não são engasgos totais, é muito difícil. Os engasgos totais são mais raros, é isso? São mais raros de acontecer. Mas vamos supor que aconteceu. Qual é a orientação que a gente pode passar? É a manobra de desengasgo. Então, viu que o seu bebezinho ele não está respirando, né? Então, a gente vai para a manobra de desengasgo, que é virar o bebezinho, né, de dorso, barriguinha para baixo, aqui na palma da mão, abrir a boquinha e o tapinha nas costas, tá? Sim. Sempre com a mãozinha em concha, sempre com a mão em concha, vai batendo para esse bebê voltar. E nesse momento, já acionar uma ajuda, né? Eu sempre falo, nunca tente resolver o engasgo sozinha, quanto menos colocar o seu bebê no carro e tentar partir para o hospital. Não, entre em contato com o serviço médico, né? Então, entre em contato com o SAMU, com os bombeiros, com a polícia, enfim, todos eles vão saber te orientar durante esse momento de engasgo. Porque às vezes por telefone mesmo ele já vai te falando por o que você tem que fazer, telefone mesmo, eles já vão orientando. As primeiras informações, é claro, você precisa passar que o seu bebê está engasgado e o tempo que ele tem, então quantos dias ele tem ou quantos meses, né? Então já passar logo essa informação direto e eles já por telefone mesmo, eles vão conseguir orientar e nesse momento eles já vão mandando uma equipe para ajudar essa mãe ou essa família que está ali. Então,
eu sei que é difícil falar, mas é tentar manter a calma, né? Alguém precisa manter a calma para poder socorrer esse bebê, para poder atender esse bebê. Tá certo, Elô. Qual a importância, então, para a gente finalizar aqui, da tão falada rede de apoio para essas mulheres que estão nesse período? Então, como a gente já comentou sobre, a rede de apoio é de extrema importância e ela pode ser quem a mãe quiser, né? Não necessariamente precisa ser a mãe dela ou o companheiro, enfim, é quem a mãe quiser. Lembrando que essa pessoa que for auxiliar essa mãe, ela precisa ser uma pessoa que vai acolher todas as dúvidas, vai acolher todos os sentimentos, não vai julgar essa mãe, né? E vai, principalmente, Fabi, respeitar as decisões da mãe. Hoje o que acontece é que às vezes a família ou os amigos não respeitam a vontade da mãe. Acham que essa mãe é incapaz, ou porque ela é jovem demais, ou porque ela é velha demais, ou porque é o primeiro filho e ela não sabe como. Então acabam não respeitando a vontade dessa mãe. Então, a pessoa que vai estar ali para apoiar, de fato, ela precisa apoiar, né? E não julgar. Está sempre aberta ao auxílio, né? Como que essa rede de apoio pode ajudar? Às vezes ela não precisa ficar lá. Ah, Elô, Fabi, eu não tenho ninguém para ficar comigo. Mas a minha amiga, ela vai me mandar uma marmitinha, porque nesse momento eu não vou conseguir fazer a comida, porque o meu bebê está demandando. Ou a minha mãe vai ficar com o meu filho mais velho, ela vai brincar com o meu filho mais velho. Ou vai vir alguém e vai dar uma geral na minha casa. Então, a rede de apoio pode contribuir dessa forma. Ela não precisa estar ali 24 horas presente. Mas só o fato de você pensar que essa mãe precisa de pequenas coisas, né? Como, por exemplo, uma ida ao mercado, ligar. Olha, estou indo ao mercado. Você precisa de alguma coisa? E simplesmente não fazer uma visita, passar lá e só deixar a sacola. Olha, tá aqui. Porque às vezes essa mãe não está preparada para receber a visita, ela ainda não está bem, ela não está bem consigo, ela não está bem com o corpo, ela ainda não entendeu toda essa rotina, né? Porque é completamente difícil. Sim. Então, a rede de apoio, ela pode servir dessa forma, né? A gente também tem que tirar isso de que, eu preciso de alguém 24 horas. Ou não. Essa mãe também, ela precisa declarar, olha, eu quero alguém 24 horas comigo. Ou não, eu não quero ninguém e tá tudo bem. Né? A gente sempre precisa acolher a decisão da mãe, a decisão da família. E voltando ao nosso tema inicial, que são as famílias que trabalham, né? Tem também que ter essa rede de apoio durante o trabalho, né, Elô? Os colegas de trabalho precisam apoiar, os patrões precisam entender, né, o quanto delicado é esse momento. É um momento muito delicado. O retorno ao trabalho para a mãe, eu acho que é sempre dificultoso, porque essa mãe vai deixar o seu coração em casa. Sim. Né? Então, é um momento muito difícil essa separação. Então, os patrões, os colegas, eles precisam entender que ela também está numa fase de transição. Deixando bem claro que o retorno ao trabalho é importantíssimo para essa mãe. Então, ela precisa, é ali que ela volta a ser pessoa, né? Ela deixa ali um pouco de ser a mãe daquele pequeno bebê e ela volta a ser pessoa, ela volta a ser mulher, ela volta a saber da responsabilidade dela e ver o quanto ela é importante, né? Só que para isso a gente precisa de todo um apoio. Né? Às vezes um dia ela vai chegar um pouquinho atrasada porque o bebê ficou um pouco mais de tempo ali no peito, ou o bebê demandou um pouquinho mais, aquela noite não foi bacana, ou ela vai precisar de uma tarde porque o bebê ficou doente, ou porque ela precisa, enfim. Então a gente precisa de fato trazer essa discussão, né, para os empregadores, para os colegas de trabalho, todos entenderem que a mãe, ela precisa também se dedicar ao bebê, mas ela também precisa ser a mulher, a profissional que vai voltar ali ao trabalho. Mas temos muitos desafios, então, para vencer, né, Elô? Fica aí acho que essa conclusão aí desse nosso bate-papo, porque realmente são muitos direitos, mas que nem todos eles estão adequados, né, ao que realmente a mulher precisa, né? Por isso que a gente precisa trazer para uma reflexão crítica sobre esse tema. E constante, né? Que não seja só agora no agosto dourado, mas que seja sempre. Seja sempre e
porque precisar eu me coloco à disposição, enfim, para ajudar. Às vezes as empresas, as indústrias querem saber uma maneira de como auxiliar. Então, assim, busquem informações. Não precisa ter só uma profissional para auxiliar nesse momento, mas as informações estão aí. Hoje a gente tem tudo na palma da nossa mão. Com certeza. É o que a gente falou, é o benefício para toda a sociedade, né? É um benefício para Bebês toda a saudáveis, sociedade. crianças saudáveis, né? É isso que a gente tem que E buscar. uma mãe mais feliz Uma mãe no trabalho. mais feliz, com certeza, né? Ela com né? certeza vai trabalhar muito mais feliz, sabendo que ela está ali respaldada, que o seu bebê está bem alimentado, que ela está dando o melhor que ela tem para o filho dela. É a qualidade desse tempo que ela vai oferecer para a empresa, né, Elo? Sem dúvida, sem dúvida. É isso, tá certo. Então, Elo, muito obrigada pela sua presença aqui, Obrigada pelas a você. dúvidas esclarecidas, foi super enriquecedor. Muito obrigada. Obrigada, Fabi, obrigada pelo convite. Sempre estou aí à disposição para quando a gente quiser falar não só de amamentação, É isso mesmo. mas de gestação em geral, em tudo que precisar. Legal, Elo. É um mundo muito, né, diferente, cheio de informações, né? Isso. Bom, a Rádio TV, então, está de portas abertas, estão de portas abertas para você. E eu agradeço também você aí de casa que nos acompanha, que acompanha toda a programação da TV Unifev. Lembrando que os nossos conteúdos estão disponíveis também no YouTube, tá bom? Então pode compartilhar esse programa com as mamães que vocês conhecem por aí. Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção e a gente volta na próxima semana. Até lá!